Quando você zera Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix na dificuldade Proud ou Critical e Standard também, mas é necessário outro requisito além de apenas zerar nessa dificuldade, você libera um final secreto, chamado Blank Points. Diferente dos demais finais secretos de Kingdom Hearts, esse em particular tem cenas in-game, ou seja, não são pré-renderizadas, e possuem também diálogos. Além disso, enquanto os demais davam uma pequena pista de jogos futuros que podiam ou não serem canônicos, Blank Points é totalmente canônico e é considerado como o verdadeiro final de Birth by Sleep. E acima disso tudo, esse final secreto é importante por um simples motivo. Ele conecta Birth by Sleep aos demais jogos e dá o pontapé inicial do plot que viria a ser trabalhado em Kingdom Hearts 3. E a forma como tudo isso é feito e construído ao longo das cenas é, pra mim, a verdadeira cereja do bolo. Só que antes de falar disso, vou contar mais ou menos o que acontece nesse final, então obviamente vai ter spoilers de Kingdom Hearts Birth by Sleep. E outra coisa, vou abreviar Birth by Sleep como BBS só por efeitos práticos. Tudo começa com um segmento chamado Hidden Truths, ou Verdades Ocultas. Nele vemos Xehanort e Terra conversando, não em forma física, mas sim em seus corações, ambos residindo no corpo de Terra, resultado final da história de Terra em BBS. O assunto da conversa é um questionamento de Xehanort sobre como Terra ainda está lá depois de ser possuído por ele. E essa dúvida é propriamente respondida por Terra, dizendo que, afinal, aquele ainda era seu corpo e coração e que em algum momento ele conseguiria expulsar Xehanort. No desenrolar da conversa é revelado por Terra que o seu antigo mestre e melhor amigo de Xehanort, Heracus, ainda reside dentro dele, e que não parará até expulsar o vilão totalmente, custe o que custar. Mas Xehanort não parece abalado com isso, como resposta ele apenas diz que possuir Terra foi meramente um dos muitos caminhos que ele escolheu seguir. A cena troca, na tela aparece escrito imagens dos seus passados preservados na memória e agora estamos acompanhando o novo Xehanort, no corpo de Terra, caminhando pelos corredores do castelo de Ansem o Sábio. E por questão de praticidade, chamarei essa fusão de Xehanort Terra como Terra-Norte, para não confundir. Braig, aliado de Xehanort durante a campanha, aparece e tenta conversar com Terra-Norte, já que o antigo aliado estava ali, mas aparentemente ele havia perdido suas memórias. Braig até questiona se quem estava ali era o outro cara, fazendo menção ao Terra, mas depois dá de ombros e diz que vai cobrir suas costas. Então, conforme os dois caminham, Ansem o Sábio e Yenzo, personagens importantes de Kingdom Hearts Chain of Memories 358/2 e o próprio Kingdom Hearts 2, aparecem ali. As duas duplas cruzam o caminho uma da outra, mas nada acontece. Só que então Yenzo acaba parando e olhando para trás, chamando a atenção de Ansem, que acaba fazendo o mesmo, encarando Terra-Norte. E é então que a parte mais importante desse final secreto começa. Dois que nunca deveriam ter se encontrado aparecem para nós. O tempo avançou, o segmento agora se passa depois de Kingdom Hearts 2 e vemos Ansem sentado sobre as margens de uma praia no Realm of Darkness, usando o clássico manto preto e escondendo seu rosto com o mesmo. Por detrás dele, uma voz familiar, Aqua, uma de nossas queridas protagonistas de BBS, que no final decide cair no Realm of Darkness para salvar o corpo de Terra por saber que ele ainda estava lá dentro, aparece então e pergunta qual era o nome de Ansem e como ele havia parado ali. Ansem aponta como ele raramente recebe visitas e explica que era sua segunda vez naquele lugar, e que suas memórias sumiram quase que completamente, então ele tem dificuldade para se lembrar do seu passado. Aqua se senta próximo dele e diz que caiu no Realm of Darkness e andou por lá há muito tempo. Na prática foram 10 anos, e que ela não conseguiu encontrar o caminho de volta para o seu mundo. Ansem então pergunta o porquê dela querer voltar, e Aqua explica que prometeu que estaria lá pelos seus amigos. E quando ouviu a palavra amigos, Ansem logo se lembrou de um jovem garoto que ela o lembrava bastante, fiel aos seus amigos e que viajou por muitos mundos protegendo a luz. Ele também explica que os mundos quase foram afogados pela escuridão diversas vezes, mas sempre foram salvos por esse garoto portando uma Keyblade. Isso de imediato acende uma esperança nela, de que esse garoto fosse Terra ou Ventus, mas Ansem diz que não. Ele relembra que já fazia 1 ano desde que se encontrou com o garoto, e como suas atitudes em busca de vingança haviam causado tantos problemas para o garoto e seus amigos. Ansem também revela que enquanto esse garoto estava em seu longo sono, ele deixou sua pesquisa salva dentro dele. E por fim, diz que esse garoto, cujo coração está conectado com vários outros, poderia possivelmente abrir a porta e salvar aqueles que sofreram por causa dele, reforçando que todos estão esperando pelo seu nascimento pelo sono, ou em inglês, Birth by Sleep. Então, Aqua pergunta quem é esse garoto. Todas as peças estão onde caíram. Aqui começa o ponto alto do final secreto. Vemos Naminé em seu quarto branco em Twilight Town. Vemos Roxas, Xion e Axel na Torre do Relógio tomando sorvete de água do mar. Vemos também Ventus e Terra em Land of Departure. Os vemos de forma separada e em todas as cenas eles dizem o nome do garoto, como uma resposta à pergunta de Aqua. A música vai crescendo e então vemos a Aqua respirando fundo e com lágrimas escorrendo pelo rosto, ao ouvir o nome da criança que conheceu há 10 anos atrás em Destiny Island. E então,
No ápice de Blank Points, ela se vira para o horizonte daquela praia e, com uma emoção imensurável, uma mistura de alegria, esperança e orgulho, ela diz o nome dessa criança. Sora. Onde estão esperando para ele, Sora está sentado na árvore de Papou em Destiny Island com a carta de Mickey que é vista no final de Kingdom Hearts 2. Riku então se aproxima, perguntando se ele havia se decidido. Sora de imediato responde que sim, e Kairi logo aparece e ele explica que precisa ir para ajudar as pessoas que precisam dele, já que quem ele se tornou agora foi por conta dessas pessoas. Kairi sorri, coloca a famosa Lucky Charm nas mãos dele e diz: "Te vejo logo." E na tela, a frase final se completa. Todas as peças estão onde caíram, onde estão esperando para ele reconectar. Kingdom Hearts. A importância dessa cena toda é gigantesca, como eu disse no começo. Esse final secreto dá todo o pontapé para que Kingdom Hearts 3 acontecesse e amarra bem a história. Mas para mim, o mais impactante é toda essa construção. Os diálogos deram uma profundidade gigante a tudo que estava para acontecer. Seja em transmitir a determinação de Terra em se livrar de Xehanort, seja em mostrar a culpa e remorso que Ansem o Sábio sentia por conta de tudo que havia feito, e mais importante, transmitir o peso da missão de Sora. Como eu disse no meu outro vídeo sobre Kingdom Hearts, Sora nunca foi destinado a Keyblade, mas sem ele talvez a escuridão tivesse vencido há muito tempo. Toda a importância, todo o impacto de Sora naquela história, principalmente no emocional do público, é perfeitamente transmitido em uma única fala pela atriz que dublou Aqua, Willa Holland. E não podia ser diferente. São tantas histórias, tantos personagens que nós acompanhamos ao longo de 6 jogos que haviam sido lançados até aquele momento, que não poderia ter menos emoção do que teve. Nós acompanhamos esses personagens sofrendo, tendo suas vidas e sonhos destruídos por consequência do gigantesco plano de Xehanort. E quando a Aqua repete o nome de Sora com tanta esperança, ela consegue nos encher de esperança também. Isso é o que torna Blank Points tão importante para toda a saga, não apenas pela questão de roteiro, mas principalmente pelo impacto emocional que ela nos traz. Sou o Rodrigo Lima e se você gostou, deixa o gostei. Sinta-se à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos aqui no canal se assim desejar. Eu também faço lives quase todo dia lá na Orginha, jogando Batendo Papo. O horário varia entre 10 da noite e meia-noite, então sinta-se convidado. Obrigado a quem ficou até o final, valeu, falou e até a próxima.